Governo anuncia novos ministros e posse acontece hoje em cerimônia fechada. Supremo começa a julgar os primeiros réus pelos atos do 8 de janeiro e você vai ver também. Governo anuncia medidas para repor perdas de estados e municípios. Na Líbia, imagens mostram a inundação mortal que deixou um rastro de destruição pelo país. Presidente russo e líder norte-coreano ficam 5 horas reunidos. Putin diz que conversas foram altamente produtivas. E ainda, caçada a brasileiro chega ao fim. Danilo Cavalcante é capturado pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani. Ótima tarde a você também, Kleber, e é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Olha só, o presidente Lula anunciou agora há pouco os novos ministros do governo. Os nomes foram publicados em edição extra do Diário Oficial da União. Os novos ministros escolhidos pelo presidente Lula vão compor os ministérios de Esportes, Portos e Aeroportos e o novo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. André Fufuca, do Partido Progressista do Maranhão, que assume o Ministério do Esporte, no lugar de Ana Moser; Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, que assume o Ministério de Portos e Aeroportos, no lugar de Márcio França, do PSB de São Paulo, que vai assumir, por sua vez, o novo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Até então, essa área estava vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. As mudanças no primeiro escalão do governo, que passa de 37 para 38 ministérios, foram negociadas nos últimos meses para incluir partes das bancadas do PP e do Republicanos na base de Lula no Congresso Nacional. E já começaram os julgamentos dos primeiros 4 réus pelos atos do 8 de janeiro pelo Supremo Tribunal Federal. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e aceitas por decisão dos ministros em plenário virtual. Os 4 réus vão ser julgados pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, entre outras acusações. Essas ações penais podem levar à condenação ou absolvição dos réus. Os ministros vão avaliar as condutas individualmente, ou seja, vão levar em conta as circunstâncias de cada caso e, no fim, avaliar se houve crime e o grau de participação de cada um nos delitos. As penas podem chegar a 32 anos. As denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e aceitas por decisão dos ministros do Supremo. Depois disso, foram feitas as audiências de instrução dos processos, com a coleta de depoimentos de testemunhas de defesa e acusação e interrogatório dos réus. Durante o julgamento, a acusação representada pela Procuradoria-Geral da República e a defesa vão ter 1 hora cada uma para apresentar os argumentos e as provas sobre os réus em julgamento. A votação que decidirá sobre a culpa ou inocência de cada um dos acusados deve começar pelo relator, seguida pelo voto do revisor. Na sequência, a votação será realizada a partir do ministro mais recente, Cristiano Zanin, até chegar ao ministro mais antigo da Corte, Gilmar Mendes. O último voto será da presidente do Supremo, Rosa Weber. E olha só, o presidente Lula anunciou a liberação de R$1 bilhão em empréstimos do BNDES para as vítimas das chuvas no sul do país. Em reunião com ministros, foram discutidos ainda formas de auxílio para as áreas afetadas pela tempestade, né, Dani? Pois é, Kleber, uma ajuda muito bem-vinda, porque a chuva continua castigando o Rio Grande do Sul. O rio Taquari, que causou as grandes cheias da semana anterior, voltou a subir e chegou a 16 metros de altura. As ruas de Porto Alegre também ficarão alagadas. As vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul vão poder contar com R$600 milhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
O presidente Lula autorizou a liberação da verba, que vai contemplar 354 mil trabalhadores. Além disso, Lula anunciou R$ 1 bilhão destinados a ações de recuperação da economia da região, vindas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. O dinheiro vai sair de uma linha de crédito com juros zero, corrigida apenas pela inflação e destinada às pessoas jurídicas. O estado sofre há mais de uma semana com a passagem de um ciclone extratropical, que levou chuvas fortes ao Rio Grande do Sul e causou dezenas de mortes, além de ter deixado milhares de desabrigados. O presidente fez o anúncio após uma reunião de mais de 2 horas com o vice-presidente Geraldo Alckmin e outros ministros. A equipe do governo discutiu ações de socorro para a região atingida. Lula assegurou que o governo continua acompanhando a situação no estado. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região. Seja pequeno e médio empresário, seja moradores, seja pessoas que perderam a casa, nós vamos cuidar do povo com muito carinho. O Rio Grande do Sul registrou chuvas fortes novamente nesta terça-feira e a previsão do tempo aponta que os próximos dias serão de muita chuva em toda a região. O presidente estuda ir ao estado na quinta-feira. No último domingo, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve pessoalmente no Rio Grande do Sul, quando ocupava interinamente a presidência da República em virtude da viagem de Lula à Índia. Na ocasião, Alckmin já tinha anunciado 741 milhões em verba para cidades atingidas pelo ciclone. E o governo também anunciou medidas para repor as perdas com o ICMS de estados e municípios. A proposta, que prevê compensação de 10 bilhões de reais, ainda precisa passar pelo Congresso. O projeto de lei antecipa a compensação de estados e municípios que tiveram perdas do ICMS a partir da redução da alíquota de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços com a fixação de um teto. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou que o governo federal vai liberar 10 bilhões de reais. Essa quantia seria transferida em 2024, mas o governo quer fazer o pagamento já em 2023. Desse montante, 2 bilhões e meio de reais vão ser destinados aos municípios. Os 7 bilhões e meio de reais restantes serão destinados aos estados, visto que o ICMS é um tributo estadual. Ao todo, a compensação deve ser de 27 bilhões de reais até 2026. Segundo Padilha, uma segunda medida decidida foi aumentar os repasses do Fundo de Participação dos Municípios, pago pelo governo federal às prefeituras. A parcela extra de 2 bilhões e 300 milhões de reais deve compensar a queda de arrecadação de julho, agosto e setembro. Uma antecipação da compensação do ICMS, cerca de 10 bilhões de reais. Isso ajuda estados e municípios e incluir também nesse relatório uma compensação da queda dos meses de julho, agosto e setembro do FPM. O FPM até julho vinha repassando um valor maior do que o de 2022, então estamos autorizando com essa medida que o governo possa fazer uma parcela extra compensando esses valores. Estamos ao vivo, agora 1h11 pelo horário de Brasília. A gente muda de assunto para falar sobre um tema que interessa a muitos trabalhadores, não é, Kleber? Com certeza, Dani. O Supremo Tribunal Federal autorizou nesta semana a volta daquela contribuição assistencial para os sindicatos. O pagamento poderá ser cobrado de todos os trabalhadores sindicalizados ou não. Mas para ter validade, a contribuição deve constar em acordos ou convenções coletivas firmados entre os sindicatos de trabalhadores e os patrões. É importante a gente ressaltar que a medida é anunciada em um momento em que os sindicatos vêm perdendo força no país. De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE, cerca de 2 milhões e 900 mil trabalhadores são sindicalizados atualmente. Desde a reforma trabalhista que aconteceu em 2017, a queda dos trabalhadores associados foi de mais de 20%. E para entender como vai funcionar essa nova contribuição e principalmente, como a Dani falou, esses benefícios vão poder ajudar o trabalhador, esse é o tema da nossa entrevista de hoje.
Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o advogado Jonas Figueiredo. Boa tarde, Jonas. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Jonas, eu queria, explicar ainda para muitos trabalhadores que não entendem, qual é a justificativa para a volta dessa cobrança? Veja bem, até 2017 havia previsão legal da contribuição sindical, né? Com a reforma trabalhista, ela foi excluída, certo? Agora o STF ele entendeu que se a maioria dos empregados, através de convenção coletiva, acordo coletivo, aprova que pode ser cobrado a contribuição sindical, será cobrado dos trabalhadores, isso. Então, na verdade, até 2017 foi excluída a reforma e agora voltou através do STF. E agora vamos olhar para o ponto de vista do trabalhador. Quem não quiser pagar, como faz? E quem já é sindicalizado, por exemplo, vai pagar 2 vezes a mensalidade normal e também esse imposto? Não. O imposto sindical é um só, ele vai poder ser cobrado, tá? De todos os trabalhadores. Para não pagar, vai ter que ser feito a oposição, que é através da Assembleia ou através de um processo que você pode entrar pela Justiça ou um processo interno deles. Correto. E eu peço agora que você avalie, contextualize o momento histórico do sindicato. Você acredita que o sindicato vem perdendo força? Como você avalia esse momento dos sindicatos? Perfeito. O ápice do sindicalismo foi entre os anos 50 e 60, né, e depois ele voltou a ter mais força com o Partido dos Trabalhadores, o Lula, a Dilma, e, obviamente, com o governo Bolsonaro e com a retirada da contribuição sindical obrigatória, ele acabou perdendo força, né? Com isso, com essa nova determinação aí da STF, eu acredito que o sindicato acabe com mais caixa em vista e, de acordo com as questões até do governo aí, que é esquerdista, voltado em prol do trabalhador, o sindicato vai ter muito mais força nos próximos anos aí. Você quer completar mais alguma coisa na resposta? Não, só isso certo, mesmo. Então, nós acabamos de conversar com o advogado Jonas Figueiredo. Muito obrigado pela sua participação, Jonas, e uma ótima tarde para você. Obrigado, até mais. Até mais, Jonas. Até mais. Tchau. E veja a seguir, encontro de presidente russo com líder norte-coreano acontece. Putin chama conversas de altamente produtivas. E ainda, brasileiro foragido finalmente é capturado pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Nós voltamos já com os detalhes. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias desta quarta-feira para você. Olha só, as buscas de brasileiros por viagens para o Japão aumentaram. E o principal motivo é a suspensão da obrigatoriedade de vistos para turistas, que tem início no próximo dia 30. Um levantamento de um site de busca por viagens apontou que a procura por voos de ida e volta dos principais aeroportos do Brasil para os principais destinos japoneses aumentou cerca de 135% entre 1º de janeiro e 10 de agosto, na comparação com o ano passado. E para as datas de viagens, foi considerado o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro deste ano. O governo federal oficializou a isenção de visto para turistas brasileiros e japoneses em viagens de até 90 dias entre os dois países. A medida entra em vigor no dia 30 de setembro de 2023 e vale até 29 de setembro de 2026. A medida se aplica para todos os passaportes brasileiros válidos com chip, emitidos desde 2011. Os turistas que, por alguma razão, não têm passaportes com chip devem obter o visto antecipadamente para entrar no Japão. A mudança não vale para brasileiros que desejam entrar no Japão para trabalhar. Neste caso, ainda vai ser necessário obter o visto.
Ainda segundo a pesquisa, Tóquio é a cidade japonesa mais buscada entre os brasileiros neste ano. O preço médio da passagem para o destino fica em torno de R$6.000. E agora a gente fala sobre a situação na Líbia. O país foi atingido pela tempestade Daniel, que deixou um rastro de destruição, principalmente na cidade de Derna. De acordo com o último balanço, 5.000 pessoas morreram nas enchentes e cerca de 10.000 estão desaparecidas. Há ainda 10.000 desaparecidos e a Organização Internacional para as Migrações informou que 30.000 pessoas estão deslocadas depois que precisaram abandonar as casas. Nessas imagens de satélite é possível ver a cidade antes e depois da tempestade que atingiu a região no domingo e provocou o rompimento de 2 barragens, liberando um volume impressionante de água. Derna é cercada por colinas e dividida por um rio, que normalmente está seco no verão. Mas com as chuvas, o local virou uma torrente furiosa de água barrenta, que também derrubou várias pontes. A cidade tem mais de 100.000 habitantes e muitos imóveis às margens do rio desabaram. A situação em Derna é muito difícil. Instalamos um hospital de campanha na Faculdade de Direito da Universidade de Derna. O hospital está funcionando e os funcionários estão em coordenação com as equipes especializadas na recuperação de corpos e na prestação dos primeiros socorros aos feridos. A Líbia está dividida entre 2 governos rivais. A administração com sede em Trípoli, reconhecida internacionalmente, e uma administração separada no leste, a região afetada pelo desastre. Vários países ofereceram ajuda e equipes de emergência. A nação rica em petróleo tenta se recuperar de anos de guerra e caos após a revolta popular de 2011, apoiada pela OTAN, que derrubou o ditador Muammar Gaddafi. E segundo a Organização Meteorológica Mundial, o fenômeno climático que atingiu a Líbia é consequência de um sistema de tempestades, ou seja, de várias tempestades. O evento também é conhecido como Medicane, que é um furacão do Mediterrâneo. E o presidente russo Vladimir Putin afirmou que seu primeiro dia de conversações com o líder norte-coreano Kim Jong-un foi altamente produtivo. Segundo ele, o diálogo foi uma troca franca de pontos de vista sobre assuntos regionais e também relações bilaterais. A dupla passou cerca de 5 horas juntos nesta quarta-feira, segundo a agência de notícia estatal russa TASS. Putin confirmou que Kim irá voar para Komsomolsk ou Amur e depois para Vladivostok, como parte de seu extenso programa durante sua estada na Rússia. Ele visitará fábricas envolvidas na produção de equipamentos civis e militares. Depois disso, a delegação norte-coreana terá uma demonstração das capacidades militares da frota russa do Pacífico. De acordo com o governo russo, a programação de Kim Jong-un na Rússia também abrangerá questões ambientais e educacionais, com visitas à Universidade Federal Oriental e à Academia Russa de Ciências, incluindo um laboratório de biologia marinha. E dezenas de pessoas morreram em um incêndio em um prédio residencial na capital do Vietnã. Entre elas estavam pelo menos 3 crianças. Outros 50 moradores foram levados para hospitais. Segundo uma das vítimas, não havia saída de emergência no prédio. A agência estatal Vietnam News Agency informou que os serviços de emergência conseguiram resgatar 70 pessoas que estavam bloqueadas pelas chamas. O incêndio foi controlado e as equipes de resgate procuravam corpos de sobreviventes durante a manhã. Este pode ser um dos incêndios mais letais dos últimos anos no Vietnã, país do Sudeste Asiático marcado por vários casos de violações das regras básicas de segurança. O fogo começou no estacionamento do subsolo do edifício pouco antes da meia-noite. As chamas atingiram grande parte do prédio de 10 andares, que fica em uma rua estreita de um bairro residencial de Hanoi. Quase 150 pessoas moram no edifício, cujas varandas são protegidas por grades. Uma moradora afirmou que não há saída de emergência no prédio. O primeiro-ministro Pham Minh Chinh ordenou a abertura de uma investigação.
E finalmente acabou a caçada ao brasileiro que estava foragido nos Estados Unidos. Depois de 14 dias de buscas, a polícia norte-americana anunciou a captura de Danilo Cavalcante, que havia fugido de uma prisão da Pensilvânia. Pois é, o fugitivo foi encontrado a uma distância de 38 quilômetros da prisão. A mega operação contou com mais de 500 policiais e também com o apoio do FBI. Mas nenhum tiro foi disparado para prender o brasileiro. Vamos ver. O próprio governador da Pensilvânia foi quem confirmou a prisão de Danilo Cavalcante, o brasileiro condenado por homicídio que fugiu da prisão. Ele escalou um muro para fugir da penitenciária perto da Filadélfia em 31 de agosto e foi alvo de uma grande caçada por parte das autoridades americanas. Temos o prazer de poder anunciar que, graças ao extraordinário trabalho das forças da lei do estado da Pensilvânia, de nossos líderes locais e dos parceiros federais em toda a nação, que pouco depois das 8 da manhã ele foi capturado. O brasileiro foi descrito como extremamente perigoso e esteve armado durante boa parte da fuga. Ele foi condenado em agosto à prisão perpétua pelo assassinato da ex-companheira na presença do filho dela. O crime foi cometido com uma arma branca durante uma discussão em abril de 2021. Bom, é o fim de uma história digna de um roteiro de um filme ou de uma série, né, Dani? Pois é, né? E a gente acompanhou de perto, né? 14 dias dessa caçada ao brasileiro. E que bom que ele foi pego e com vida, né? Um final feliz, afinal, nenhum tiro foi disparado. Exatamente. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você.